Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo. Hoje a gente vai falar de um filme que demorou muito tempo, né, pra voltar. 28 anos, será? 28 anos. Eu fui fazer as contas, na verdade é um título propaganda enganosa, não são... Quer dizer, no filme é, né? No filme é lógico que é do filme. É uma franquia que... Quer dizer, não chegou a ser uma franquia, teve dois filmes ali no começo dos anos 2000, Extermínio e Extermínio 2, que a tradução para o Brasil meio que estragou a brincadeira, né? Porque agora faria muito mais sentido. Lá fora o filme se chamava 28 Days Later e depois 28 Weeks Later, né? Que seria 28 semanas depois, 28 dias depois e 28 semanas depois. Aqui traduziram para Extermínio e aí depois Extermínio 2. Então agora, quando o novo filme é lançado e se chama... O título original, 28 Years Later, no caso, 28 anos depois, aqui ele vira Extermínio, a Evolução. A Evolução. Porque parece mais genérico possível. Me lembra aqueles Anjos da Noite, a Evolução. Tem uma coisa assim? Acho que tem. Um Resident Evil, assim. Dessa vez retoma o time original, né? O filme de 2002, né? Tinha o Cillian Murphy, né, como protagonista. Era um filme que na época chamou um pouco a atenção, principalmente como é que eles fizeram as cenas de abertura ali, que é uma Londres esvaziada, né? E como qualquer metrópole desse tamanho, é difícil tu esvaziar, né? Esses tempos eu tava vendo um vídeo, qual é uma das cenas mais caras de todos os tempos. Aí tu vai pensar que é um monte de efeito especial. E não, era a cena do Vanilla Sky com o Tom Cruise ali na Quinta Avenida com tudo parado, porque eles tiveram que pagar pra tudo ali parar. A de Londres parece que não foi bem assim, eles pegaram os horários e tal. Fizeram de madrugada, começo da manhã. Conseguiram, é um bom trabalho de edição. Mas é um filme que... É um filme de zumbi, né? Todos eles, né? São filmes de zumbis com características... Os zumbis aqui são rápidos, né? Não é aquele zumbi que se arrasta. E agora, nesse novo filme, a evolução, né, do título, o zumbi dá uma pensadinha, né? O zumbi pirocudo, mas depois a gente vai falar. Depois a gente vai falar. Também chamou a atenção. Vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, vamos lá, vamos subir a trilha e vamos embora. Buenas, como eu disse, Extermínio, a Evolução é o terceiro filme da, entre aspas, franquia, mas pode ser visto sozinho, não precisa ter visto os outros dois. Ele meio que ignora algumas coisas até do segundo. A gente vai dar spoiler do primeiro e do segundo. Nem lembro se eu vi o segundo, não. Eu vi os dois, mas eu me lembro muito pouco. O primeiro eu revi há pouco tempo agora pra ver esse aqui. Mas enfim, no final do segundo, a pandemia de raiva, por assim dizer, né, que transforma as pessoas em zumbis, ela escapa da ilha e ela vai para Paris. E no filme agora, eles já começam dizendo que não, a Europa conteve o vírus e é só ali só a ilha que tá em quarentena com os sobreviventes, com as pessoas lutando pela sobrevivência. E é um pouco isso, assim, a sinopse desse filme voltou a ser um vilarejo, né? E ali o Aaron Taylor Johnson, que era o nosso Kick-Ass, né? Ele é um pai de família, tem um filho menor ali, jovem, 15 anos, né? 12 anos, que é o Spike. E é meio que uma prova de batismo para eles atravessar ali o mar quando baixa a maré para ir no continente, por assim dizer, e ele ter seu primeiro contato com esses zumbis e aprender a matar zumbi e tal. Tem outras histórias que vão acontecer depois, mas a gente entra na parte do spoiler.
Eu até acho que ele tem um pouco mais de história que o original, que era basicamente assim, o Cillian Murphy acorda, vê que tá no meio de um apocalipse zumbi e é um grande filme de fuga. Tem blocos, né, aquele filme, até ele primeiro fugindo, depois ele encontrando ali o pai e a filha, depois tem aquela parada que eles estão numa casa lá com os caras meio não é fascista o termo, mas enfim, um regime mais autoritário masculino. E esse não, tem uma trama ali, a mãe do menino tem uma doença que já fica meio evidente no começo, mas eles vão falar lá na frente. Tem um porquê da ilha, enfim, tem uma figura estranha na ilha. Mas assim, Márcio, de formas gerais, o que tu achou? Bom, primeiro, o filme acho que ele é dirigido pelo Danny Boyle, né? Eu falei do mesmo time e não falei quem era. O Danny Boyle, que foi o cara que dirigiu os 2 filmes, também dirigiu Transporte e outros filmes famosos. Ganhou o Oscar com o Quem Quer Ser Milionário? Com Quem Quer Ser Milionário, dos Dog Millionaire. E aí foi escrito pelo Alex Garland, né? Que também escreveu o primeiro. E que é o cara que ultimamente teve aí com Guerra Civil, que foi o último filme mais famoso dele. Teve um recente, né? Que é o Wartime, aquele. Eu acho que virou Tempos de Guerra. Virou Tempos entrou agora. Né? E entrou agora no Prime, mas ele estreou no cinema no começo do ano, eu acho. Mas não teve tanta divulgação e tanto marketing quanto aqui, o né? Guerra Civil, aqui pelo menos. Mas acho que lá fora também não, assim, passou meio batido, assim. Eu fui pra esse filme meio preocupado porque eu queria ter visto os 2 anteriores, revisto, na verdade, e eu não achei nos streamings. Então, até tem, acho que era tem pra pagar. Mas tinha no Universal Plus, mas ninguém tem Universal Plus, né? Paramount Plus a galera ainda tem, mas Universal Plus eu acho mais difícil. Então eu não consegui assistir. Mas assim, não faz diferença alguma, assim, não senti nenhuma falta. Eu em alguns momentos pensava, será que esse cara apareceu no primeiro filme? Eu não lembro, mas enfim. Houve uma confusão no trailer, e eles falam isso nas entrevistas, porque tem um zumbi que aparece lá pelas tantas que as pessoas acharam meio parecido com o Cillian Murphy. E que não tem nada a ver. E o Danny Boyle deu uma entrevista dizendo, a culpa é minha. Porque eu mostrei o trailer pra minha mulher e ela disse assim, esse zumbi parece o Cillian Murphy. E ele disse pra ela, deixa de ser boba, ninguém vai achar isso. E aí saiu o trailer e as pessoas acharam. Mas eu não vi esse zumbi. Mas eu não vi esse zumbi. E eu até achei que o Cillian Murphy ia aparecer nesse filme. Spoiler já direto, ele não aparece. Eu achei que ele ia aparecer no filme, especialmente. Achei que ele era o médico lá que eles estavam falando, mas não é ele. E esse filme é o começo de uma nova trilogia, né? Quer dizer, de uma trilogia, porque o outro não era uma trilogia, eram dois filmes, então vai ser uma trilogia. Então eles meio que... Não é que eles zeram porque o histórico da franquia continua existindo, é dentro daquele universo, mas eles não citam quase nada e começam a construir uma nova história. O filme abre com uma cena, pra mim, bem impactante, muito, né? Forte. A primeira parte do filme, eu acho que o Carlos estava comentando, aconteceu no cinema, assim. Fazia tempo que eu não vi um filme de zumbi que me deixava tão tenso. Filme e série. Teve em alguns momentos do The Last of Us, assim, mas nada tão forte como aquela cena. Uma cena que tem umas crianças assistindo TV, elas estão vendo Teletubbies, assim, numa TV, um vídeo VHS, com uma imagem horrível, assim. E tu vê que lá fora as coisas estão acontecendo, que tem aquele clima de tensão, batidas na porta, as mães gritando, largando as crianças ali dentro. E as crianças ali meio tensas, já chorando, sabendo que vai dar ruim, elas não sabem muito bem o que é. Então... Além de ser a tensão, é aquele... E dá ruim. E além de ser a tensão de criando aquele momento de terror e de violência que tá pra chegar, é aquela meio metáfora com que a gente vive hoje, né? Tu tá ali em frente das redes sociais, da TV, o mundo tá explodindo lá fora, mas tu tá ali... As crianças até nem tão entorpecidas, mas elas estão distraídas ali, que é pra não ter que pensar no que tá acontecendo. Aquilo ali é meio que a referência aos filmes originais. É tipo assim, vamos fazer um recap sem fazer um recap. Aconteceu isso. E eles apresentam um personagem que uma daquelas crianças escapa e depois a personagem meio que some. Eu até achei que era o pai do gurizinho, mas não é. Nada confirma nem... Mas não é. Depois no final do filme a gente vê quem ele seria, assim. E essa primeira parte eu achei mais interessante. Tanto o começo quanto a jornada que o Carlos comentou do gurizinho que sai da ilha para ir pro continente, atravessa uma ponte que eles constroem, e aquela ponte, durante a noite, a maré sobe, então acaba a ponte ali, né? Para eles se manterem isolados do zumbi. É uma ilha que eles criaram ali, que vive mais ou menos numa bolha, né? Como uma bolha de Twitter. Uma coisa meio medieval, né? Eles vivem como agricultor-coletor, né?
caçador-coletor, na verdade, em que eles plantam algumas coisas, caçam outras, colhem outras, vão pro continente caçar e recolher algum material e vivem ali, meio que os zumbis não chegam naquele horizonte. Arco e flecha. Arco e flecha, lança, os zumbis não chegam ali. Então eles fazem esse rito de passagem, que eles vão lá pra Terra e eles encontram os zumbis, geralmente uns zumbis meio... É um zumbi que se arrasta, Se né? arrasta, os rastejantes ali. Tal. Às vezes tem uns que correm e tal. Só que a grande novidade, e aí eu acho que a história meio que começou a perder o sentido um pouco pra mim. Assim. Não porque vira uma coisa pouco factível, porque a gente tá falando de filme de zumbi, né? Então tudo ali não é real. Mas assim, começa a criar muitos elementos que parece me aproximar mais de filme de super-herói do que provavelmente filme de zumbi, e aí já me perde um pouco no meu interesse. Assim. Que é a questão do que o Carlos começou a falar dos alfas, que são os zumbis não só pensantes, que até se eles fossem pensantes, ok, isso já existiu, já fizeram filmes em que zumbis pensam e tal, e evoluem, etc. Tem um do Romero, até isso, que é os zumbis, eles pegam um dos zumbis, já tá há muito tempo que ocorreu a pandemia lá, e começa a treinar o zumbi, começa a falar e tal. Só que não é o caso, não só isso, o zumbi começa a ter força sobre-humana, né? Eles são super fortes, eles conseguem arrancar a medula e só de puxar, tipo só de puxar pela cabeça, assim, começa a ser uma coisa mais... É difícil de matar, tu tem que dar, sei lá, 40 flechadas no bicho pro bicho morrer, porque, né, ele é extremamente forte. Então aí eu acho que é quando o momento de tensão meio que sai da história e começa a aparecer coisas mais... Que eu acho que é o momento que eles começam a não digo contar, mas preparar o terreno para a trilogia, assim. E daí começa a ser um filme por si só e começa a ser a criação de um universo. Não sei, para mim ele funcionou melhor quando ele era aquele filme de terror de zumbi minimalista, ele com um gurizinho ali, perdido, encerrado numa casa, uns zumbis chegando, aquele momento de tensão. Quando a coisa sai, especialmente quando ele volta, depois que eles voltam pra ilha e o gurizinho pega a mãe e sai de volta, porque daí é essa a história, né? O gurizinho volta com o pai dele, consegue escapar dos zumbis, só que ele se decepciona com o pai, que começa a contar mentiras sobre a atuação dele, né? E começa a ter o caso com uma menina da ilha, que o guri vê aquilo ali, daí ele pega a mãe, que tá doente na cama, e eles não sabem que ela tem, porque não tem médico, atravessa porque ele vai encontrar um médico que ele descobre que tem lá, que queima uma fogueira no meio da mata lá, é que aquele é um cara, é o médico que poderia ajudar a mãe dele. Ali a história pra mim dá uma desandada, tem um outro elemento interessante assim, mas toda a tensão do início do filme meio que desaparece e começa a criar a mitologia dessa nova trilogia, assim. Então, em termos iniciais é isso, assim, e o gurizinho também não me convenceu muito, sabe? Depois da gente ter visto a adolescência... Eu até achei... não é o guri da adolescência. Eu até achei que ele fosse o menino do Jojo Rabbit, mas ele não é. Assim, eu acho que ele é dividido também em partes bem... como se fossem capítulos quase, mas o primeiro também era um pouco isso, assim, eram núcleos bem definidos. E acho que essa primeira parte ali, que nem tu falou, eu acho que ele é um terror minimalista, mas ele também me lembrou em alguns momentos, assim, talvez a localização é uma coisa assim, um terror rural, sabe? Tipo o Homem de Palha, aquela comunidade ali, só que ele não tem terror ali porque eles estão... mas é que tu sabe que vai dar merda, sabe? Aquela coisa meio medieval no presente, assim. Acho muito interessante a forma do filme mesmo. Tipo assim, acho que tem a questão do conteúdo e a forma. Ontem eu mandei uma mensagem pro Márcio de noite, assim, tava vendo algumas curiosidades do filme, e grande parte dele, ou não sei se quase todo, é filmado num iPhone, né? E isso fica evidente no filme, né? Não é a melhor, não é um IMAX, assim. Às vezes eu achava, caramba, cara, parece que não tá com tanto foco. Não que o iPhone, desculpa, Apple, não que o iPhone não tenha o super foco, mas não é uma câmera de cinema. Se quiser patrocinar o C-Pop também, Apple, não é uma câmera de cinema, assim. Não vai ser o Top Gun, não vai ser o filme da Fórmula 1. E eu gosto e acho incômodo, e por isso que acho que funciona no filme de terror, os cortes que eles dão, principalmente no começo, assim, cara. Porque o Danny Boyle consegue unir uma parada de uns enquadramentos estranhos, assim, não é um enquadramento reto,
é uma coisa meio assim, né? Que fica meio... É estranho o jeito que tu vê a cena. E a hora que começa a vir os zumbis, assim, ele dá uns cortes muito rápidos, assim, com mais barulho. Parece um videoclipe, né? Isso, e ele intercala, mas assim, parece um videoclipe do Nine Inch Nails. Isso aí. E aí ele intercala com umas cenas de tipo... como se fosse uma câmera noturna, mas não verde, né? Ela é vermelha, com sangue, assim, tu só vê os olhos das criaturas ali, então... ele consegue criar tensão só nisso, assim. Só nisso. Eu até acho que eu não desgostei da segunda parte. O que eu acho é que, assim, ele é muito, muito, muito tenso essa parte aí. E aí, quando eles voltam para... Conseguem escapar dos zumbis e voltam para a ilha. E aí tem essa história, assim, a mãe do menino sofre com muita dor de cabeça e tal. E tu vê que ela tem uma doença maior. Mas ele descobre que tem um médico e tá, vamos atrás do médico. E aí que a coisa começa assim, ele é como se tu desse uma desacelerada, sabe? Tipo assim, beleza, eu já passei dessa primeira parte, então agora vai começar uma outra, tu dá uma descansada. É como se tua cabeça foi no banheiro e já volta pra continuar o filme, assim. E ali demora um pouco a me pegar de novo. Depois até pega. Eu gosto da história. Eles descobrem que o médico é o Ray Fiennes. Eu achei que ia ser uma coisa mais maluca. Ele é menos maluco do que se imagina. Acho que o finalzinho ali, depois a gente pode falar, acho mais. E assim, vamos entrar na parte dos spoilers. A gente fala com mais tranquilidade, né? Então, spoilers. I am your father. I see dead people. Bom, eles... chegam no médico, vivido pelo Ray Fiennes. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes? Ray Fiennes. Ralph Fiennes. E aí ele tá lá queimando todos os corpos de mortos, mas o que a princípio é uma loucura... Tem um sentido, Tem um sentido, vai se explicar. Ele quer fazer uma homenagem aos mortos, então ele faz... Ele meio que ressignifica toda aquela pandemia ali. Assim, então é uma coisa bonita, né? São imensos templos a partir de ossos crânios, dos mortos. De crânios, Mas os outros também é meio que os fêmur, ele bota os corpos dentro de um forno, depois limpa os crânios e fica empilhando, faz tipo uma coluna. Sim, mas como se fosse, entre aspas, a árvore de Natal. Aquelas outras colunas são outros ossos. Cena dá pra fazer um clipe de metal ali também, né? Manowar, assim. Isso. Só que ele chega, ele examina ali, mesmo sem muita coisa à disposição, ele examina a personagem que é vivida pela Jodie Comer. Diz, olha, tu tem, não sei se tu tem câncer no cérebro e passou pro corpo, ou do corpo e passou pro cérebro, mas é isso. E aí eu acho que o filme... E isso nos filmes do Garland, pra mim, é mais frequente até que no do Danny Boyle. A hora que tem que passar um pouquinho e chegar cruzar uma barreira do drama. Tipo assim, eu entendi que era pra me emocionar mais ali, mas... Tipo, a hora que o menino sobe pra botar a caveira no topo. Tipo, ali era o momento de chorar. A ideia é boa, mas não funciona. A ideia é legal, mas não pega. E assim, isso pra mim é frequente nos filmes do Garland. No próprio Guerra Civil, sabe? O final eu acho meio broxante. Eu gosto muito do Ex Machina, mas assim, alguns outros eu acho que tem esse problema. E aí chega o final mesmo ali, que é como se o filme já tivesse acabado, né? E ele faz uma transição pro outro. Aí sim, é uma maluquice lá, uma gangue. O menino começa a ser perseguido por zumbis, que ele não volta, né? Ele não volta. Ele volta... não, tem uma parte do bebê, tem a parte né? do bebê, Porque numa dessas escapadas deles até em busca do médico, eles encontram uma zumbi grávida, né? E ajudam ela com o parto. E ela dá à luz a um bebê saudável. Então eles pegam a criança e levam a criança com eles e depois o guri entrega a criança. Que dá um pouco a entender que é filho do Pirocudo. O Pirocudo é um cara... Pirocudo Explica o Pirocudo. Vou deixar pra ti explicar o Pirocudo, cara. Por que Pirocudo?
na verdade eles falam dos alfas, mas a princípio tem um alfa só. Pra ti não é alfa, é pirocudo. É o zumbi pirocudo. Não, tem vários alfas. Tem um alfa que corre atrás deles na ponte, quando eles estão voltando, e daí eles matam. Que morre. E daí tem esse outro alfa que é o pirocudo. É uma autoexplicativo, né? O zumbi tá lá correndo a Coca-Cola. Cara, é alto, forte, espadaúdo. Alto, forte, espadaúdo. Dá um pouco a entender que o filho pode ser dele. Sim. E que ele vai atrás. Ele vai atrás. Isso é e ele tá no direito dele de pai zumbi, né? Eu acho que isso é um pouco também... Eu não sei se o filme vai encaminhar... A trilogia vai caminhar para esse lado, assim. Mas me parece que eles estão meio que humanizando a história dos zumbis. Sim, assim. Acho que isso está preparado para... A evolução não é só a questão da inteligência, mas também da questão emocional. Porque quando o menino sai com o pai e eles matam um daqueles rastejantes ali, tu vê que uma que seria a mulher do rastejante se desespera e tem um filhinho também, que é um rastejante menorzinho que fica ali zanzando. Depois tem essa outra cena, que é a cena do alfa em que os caras fazem o parto da mulher da zumbi fêmea ali, e daí sai com a criança e o alfa sai atrás com o intuito de recuperar a criança, porque é filha deles, tiraram, né, sequestraram a criança. Então tem esses elementos de que parece que tem uma conexão emocional dos zumbis ali, que eles interagem entre eles, e embora rudimentar, é uma forma de eles sentem dor, sentem emoção, sentem, enfim. E se comunicam. E o que parece é que eles estão trazendo os humanos para essa história como que ficam tratando esse pessoal os zumbis no caso, sem nenhum tipo de compaixão ou empatia, né? Tanto é que o pai do menino fala, eles não têm alma, eles não têm não sei o que lá, e na verdade tu começa a perceber que alguma coisa tem ali, né? Tanto é que eu acho que o que fecha, que daí a gente conecta com a parte final do filme, que o menino sai, entrega a criança lá para a ilha dele e volta pro continente, porque quer ficar ali vivendo naquele universo, e daí ele é cercado por zumbis, por corredores, ele mata um ou dois, mas tem vários, e quando a coisa parece que, né, ficou complicada pro lado dele, surge uma gangue colorida, que parece os Power Rangers, e que começam a matar, não só a matar os zumbis, mas sente prazer naquelas mortes que eles fazem. Eles começam a arrancar a cabeça, dar pontapé, puxa para um lado, puxa para o outro. Então, tipo, é uma comunidade que não só sobrevive ali, mas curte aquele ambiente de violência e que tu pode matar as pessoas da maneira como tu quer. E um desses personagens, pelo crucifixo, consegue identificar que é o menininho do filme, que no começo do filme ele pega um crucifixo que o pai dele, que seria um padre, dá pra ele sai correndo com o crucifixo, e esse crucifixo aparece no final do filme. Daí fecha a história, que é quando essa gangue aparece e convida o menininho pra entrar pra gangue. E daí a gente tem, né, os Vingadores dos zumbis, os Power Rangers. É uma cena pós-crédito antes dos créditos. E que é estranho, assim, porque daí eles começam a saltar, dão umas piruetas, parece uma coisa meio... Meio asiático. Aqueles... Meio Kung Fu, assim. Aquela coisa meio de desenho japonês, meio Jaspion, assim, sabe? Spectrum Man, assim, os caras dando Mas o ano passado... E aquilo ali não caiu, não me caiu bem. Eu acho que caiu estranho. Eu não sei como é que eles vão desenvolver essa história, assim, mas ali eu acho que ela funcionaria melhor como pós-crédito. Tipo assim, acabou o filme. Porque, assim, quem não sabe que vai ter uma trilogia... É estranho. Mas tu sabe, dá a entender que vai continuar. Tu pode não saber que é uma trilogia, mas dá a entender que é um final em aberto, assim. Só que a maneira como o filme vem conduzido, ele vira aquela coisa colorida e arte marcial, e os caras dando pirueta, e, né... Parece que vira um outro filme ali. Parece que eles vão dar uma guinada naquela história pra contar de outra forma. Não sei. Ficou... Sim. Bom, vai ter um segundo filme. A previsão é de que o filme seja lançado ainda em 2026. E aí deve aparecer o Cillian Murphy, né? Não se sabe. Talvez não seja no segundo. Ele vai ser dirigido pela Nia da Costa, que é a mesma diretora do remake do Candyman, que é até legal. Remake, é legal. E é a mesma diretora das Marvel.
Então, eu acho que esse filme tá beirando mais Marvel do que uma releitura do Cameron. Assim. O Cillian Murphy deve voltar, é praticamente certo. É uma péssima ideia, nesse momento, tu tornar essa franquia próxima desse ambiente de super-heróis, né? Quando os super-heróis estão lutando pra sobreviver, tu pega e joga uma franquia que, em tese, funcionou de outro jeito e aproxima, não sei, enfim. Mas, enfim, é o que temos, é o que teremos. Cillian Murphy tá fazendo uma bomba atômica enquanto isso pra acabar. Pois é, essa é outra coisa. Hoje, em 2002, em 2002 a gente sabia, a gente não sabia o quanto tu poderia isolar uma pandemia dessas, né? Hoje tu sabe que não funciona. Tu não consegue isolar um vírus desse. A gente, depois de ter passado pela Covid, essa história parece meio né, uma linha temporal meio... De tudo que é inverossível nesse filme, essa me parece a maior... Estrelinhas. Mentira. Pelo começo, assim, com muito contragosto, eu dei 3 estrelinhas. Mas forçando muito, assim. Eu dei 3,5. Eu gostei. Eu não desgosto do final, assim. O final, acho que poderia ser pós-crédito. Mas acho que ele não segura... Mas, assim, eu acho que ele é melhor que o primeiro. Eu não acho o primeiro, assim, revendo esses dias... Eu acho ele um bom filme, mas ele não é... Tipo assim, ele não é um dos 5 melhores filmes do Danny Boyle. Sem pensar rápido, assim. Tipo... não vou dizer porque faz tempo que eu vi, então não tenho certeza. Transporting é muito melhor, o Quem Quer Ser Milionário é melhor. Ele lembra em enquadramentos algumas coisas do primeiro filme dessa... Não filmagem mais caseira. O primeiro filme do Danny Boyle, que eu acho que tá no Darkflix, sei lá. Que é um filme bem bom, que é Cova Rasa. Acho que eu vi esse filme também. Que mais que ele fez de lá pra cá? Teve um mais... Tem o do que eu não gosto tanto, mas enfim, que não acho ruim, que é o do Steve Jobs. Enfim, o Danny Boyle é um cara bem... tem A Praia, que eu gosto bastante, que é com o DiCaprio. Acho que foi um dos primeiros filmes ali do DiCaprio. Aquele 127 horas também é dele, né? 127 horas, que gerou um dos melhores memes, né? Que é do Big Brother, a mulher dizendo: se eu tivesse tua companhia, eu não demorava 127 horas para cortar o braço. A questão, Carlos Correia, é o seguinte: o Spike vai encontrar com a Ellie nesse... Se encontrar, que deu um pau na Ellie. Uma outra coisa que eu tava pensando, mais nos filmes do Garland, né, que é o roteirista aqui, sempre tem uma coisa meio... Não sei se natureza é o termo, mas assim, sempre tem um verde ali, né? O Aniquilação é muito... O próprio Guerra Civil, que é um filme que tu para pensar, não tem. Ele vai pro campo um tempão. O Ex Machina, que é um filme que eu adoro, é uma casa muito afastada. O Devs, que é a série, também é a mesma coisa. O Ex Machina é a continuação do Mountain Head. Né? Teve um mais recente dele, que eu demorei pra ver, também é uma coisa meio afastada, que é aquele... Eu não sei se tem tradução em português, que ficou só o Man. Acho que é só Man, né? Acho que sim, aquele tem bastante. Também é uma... sempre tem uma parada... Não é uma parada rural, mas enfim, cara, é uma constante, assim. Ele é escocês também, que não é Danny Boyle? Não sei se ele é escocês. De repente pode ser uma coisa lá da região ainda, né? Não sei se ele é escocês. Vamos fazer a pesquisa em tempo Porque o real filme se aqui. passa na Escócia, né? Ele é que fala britânico, não é britânico, não... Vamos ver se tem onde nasceu. Que só fala... Não, Londres. Londres, então. Londres. Porque a bandeira que aparece tremulando não é do Reino Unido, é da Inglaterra. Da Inglaterra. Então eu achei que era na Escócia, então não é. É a bandeira branca e vermelha. Tem uma foto também da Rainha Elizabeth, né? Mais nova, né? Mas enfim, é isso. Dicas. Dicas da semana. Vai lá, Maurício. Então, eu vou dar de dica uma série do Netflix, que até comentei, acho que muita gente já viu, né? Não chega a ser uma dica muito diferente, mas enfim, é o que temos. Que é Departamento Q. Que é a série policial ali, né? Essa sim se passa na Escócia. Que é a história de um policial, que ele é meio que...
não é deixado de lado, mas ele sofre um tiroteio, ele fica um tempo no hospital, sai e jogam ele num porão para cuidar de casos esquecidos. Então ele recebe uma pilha de casos lá que foram não encerrados, mas deixados de lado sem conclusão. E recebe também alguns reforços que seriam refugos, assim, né? Seria um iraniano que está tentando um emprego lá e que não consegue. E daí a mulher, então vai trabalhar com ele lá. Então ele monta uma equipe de renegados, uma coisa meio The Wire, assim, só que sem as escutas. E eles começam a investigar o caso de uma advogada que desapareceu, os caras não sabem se ela morreu ou não. E daí logo no começo descobre que ela está presa dentro de uma câmera hiperbárica gigante, assim. E daí a história toda é eles tentando descobrir onde ela está, se ela morreu ou não, e reabrir investigações, e daí começam a perceber que tem vários casos que começam a se ligar com altas esferas de poder ali, com o procurador-geral e tal, eles começam a mexer, e começa, cada vez que eles mexem, vai surgindo mais podres ali da história. Enfim, é uma série de 9 episódios, bem legalzinha, bem divertida. Não é nada uma série que vai mudar a história da televisão ou do streaming, mas ela é bem divertida e ela passa rapidinho, assim. E mesmo o cara que faz aquele papel clichê de policial ranzinhos, assim, funciona. Ele, né, a relação dele com a terapeuta também é meio de stalker, mas é engraçado, a dinâmica dos dois é legal. Até a menina é a menina que faz a namorada do Ewan McGregor no Transporte, sabe? Ela é a psicóloga da série, assim. Então, a história se fecha, não deixa um cliffhanger, mas parece que, como fez sucesso, vai ter uma segunda temporada que os caras já estão estudando aí, já é não tem como. Meio que engatilhado, assim. Então, um departamento que na Netflix. Tá. Cara, eu das coisas que eu vi esses dias não sinto muita vontade de indicar nada. Eu não lembro se eu já falei vendo uma sequência de filmes ruins aí também. Eu não lembro se eu já falei do Andor aqui ou não, então se eu não falei o Andor, comecei sim, a ver o Andor. Tem uma série que eu pensei em falar aqui, mas ela não tá nas vias legais, então se quiserem procurar. A gente já deu séries. Mas é uma série distantes. Antiga, deve ser mais difícil de achar. Como a gente estava falando de zumbis, de drama. O Twin Peaks entrou. É uma série que chama. É uma série da BBC. Acho que do começo ali dos anos 2000, talvez na virada. É uma série que chama In the Flesh. Não sei se tu viu. Vi. Que é um drama de zumbi. Vi. Mas drama, assim. Sim. É um cara que, tipo, eles acham um tratamento pro zumbi, ele tem um diagnóstico de, como é que é? Morte parcial, e aí ele é reinserido na sociedade, mas ele meio que sofre preconceito por ser zumbi. Mas não é comédia, ela é drama mesmo. Assim, é um drama. Ela teve umas 2 temporadas, acho, né? Fala em 3 ali. Eu lembro de ter visto 2 temporadas. Acho que eu vi assim. 2. Ela é bem interessante, assim, mas acho difícil de achar. O que é fácil de achar, a gente fez um programa há bem pouco tempo aqui e o filme é bem bom. Eu fiquei surpreso que ele tenha saído tão rápido na Netflix. É O Homem com H, né? A cinebiografia do Ney Matogrosso já entrou e a gente já fez. Pode buscar aqui nos nossos arquivos. Tu não viu? Foi eu e o Gonzaga. Não fui nesse. Eu e o Gonzaga que falamos do filme. Já entrou na Netflix, então confiram que é bem bom. Edição Felipe Gerlach, certo? Então a gente volta semana que vem, se tudo der certo. Se o Rubinho não parar de novo. E na outra, não, o One Six é um pouco mais adiante, né? Mas deve ter Megan daqui a pouco, deve ter o... Megan, tem Fórmula 1. E tem mais um de terror que vem pela frente, agora não me lembro. Estaremos atentos. Certo? Valeu.